Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Perfil, que toda semana traz entrevistas com personalidades da academia, da política, da economia e da cultura de nosso estado. No programa de hoje, a gente conversa com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, professor doutor Alex Oliveira de Souza. Alex de Oliveira é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Urbanismo pela Universidade Paris-Est, na França. O professor compõe atualmente a equipe do governador Flávio Dino à frente da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão, durante o quadriênio 2015-2018. Vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a FAPEMA tem como objetivo estimular a ciência e a tecnologia no Maranhão. Alex é professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão desde 1995. Atua como professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional, além de compor o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil como conselheiro federal suplente. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ali, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, né? Você é formado em arquitetura pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado pela Universidade de Paris. Vamos conversar um pouco sobre essa trajetória, né? Da Paraíba até o doutorado e veio parar aqui no Maranhão. Você é professor da UEMA desde 95, né? Então eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre por que arquitetura e por que trabalhar com a questão do desenvolvimento regional dentro da arquitetura e urbanismo. Olha só, eu sou técnico de edificações, né? Eu fiz edificações na Escola Técnica Federal da Paraíba e entrei na Escola Técnica com um grande propósito de que eu queria fazer engenharia civil. Só que eu me descobri na Escola Técnica que a minha grande paixão era mais o projeto do que em si a construção civil, né? Então, o meu desejo pelo projeto, pelo desenho, né, minha afinidade com esse campo me fez escolher arquitetura e urbanismo como carreira, né, profissional. E aí eu fui para a Universidade Federal da Paraíba fazer arquitetura e urbanismo, e lá eu tenho uma nova surpresa, quer dizer, que era o primeiro impulso quando você vai fazer arquitetura, primeiro que você já até desconhece que o curso é arquitetura e urbanismo, você vai fazer por arquitetura, porque você quer projetar. Eu acho que a maioria do jovem que quando escolhe arquitetura, ele está focado na ideia de que ele vai projetar edifícios, que ele vai projetar, né, casas, e que ele vai trabalhar com a concepção e a construção, né, de arquitetura. E no curso de arquitetura eu conheci outra faceta do curso, que é o urbanismo, quer dizer, não só pensar casa, não só pensar o prédio, né, mas pensar as praças, pensar a cidade, pensar o espaço urbano, quer dizer, o espaço do convívio, o espaço da construção coletiva, o espaço que é compartilhado com todos, né, e no qual a casa, o edifício, são partes também, sendo o todo. Porque uma concepção que se tem muito comum às vezes é de que a arquitetura ela está mais preocupada apenas com os prédios, né? Então, quando você passa a se preocupar com o urbanismo, com o uso do espaço, então você tem uma outra visão de como a cidade deve ser criada. E o senhor também é coordenador do Ateliê Internacional de Criação Urbana, que é o projeto Equinox, que envolve o Brasil, a França e a Itália. Como é esse programa, em que ele consiste e quais são os resultados que a gente já consegue aferir aqui no Maranhão com essa coordenação? Então, a questão do Equinox, ela é muito ligada ao meu doutorado, né? Como você já falou, eu fiz o mestrado em Desenvolvimento Urbano e Regional na mesma universidade que você fez o mestrado, né? Lá no Centro de Artes e Comunicação, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e comecei a trabalhar com a questão dos centros históricos, né, de pensar o centro histórico para além
da recuperação da edificação histórica, mas conseguir pensar o centro histórico como um tecido urbano, né, com características, com as pessoas que vivem. E evidentemente que quando a gente pensa urbano, a gente não em nenhum momento abandona a arquitetura, porque são partes fundadoras, estruturantes do espaço urbano, a construção dos edifícios, a construção do espaço para que o homem realize suas atividades, para que ele more, para que ele trabalhe, para que ele estude. Quer dizer, são muitas relações. E a partir da experiência do meu mestrado, eu vou para a França fazer doutorado, né, e escolhi a França porque é um país que podia me oferecer esse olhar para além de toda a experiência francesa de proteção do patrimônio, o patrimônio esse que nós temos no Maranhão e que é de uma riqueza extraordinária, mas que ainda é muito negligenciado, tanto do ponto de vista dos objetos em si, né, da arquitetura, e mais ainda, né, do ponto de vista do urbanismo, quer dizer, de como é que eu trato dele, não apenas como objetos isolados, mas como objetos interrelacionados e que têm uma trajetória histórica, que compõem narrativas das pessoas, narrativas dos lugares, narrativas das memórias. Quer dizer, então, essa lógica me faz procurar a França pela sua própria tradição, tanto do ponto de vista técnico, como capaz de ter altos trabalhos, né, de alta qualidade na restauração do objeto, mas também a França capaz de colocar em debate o espaço urbano, colocar em debate o uso da cidade dentro de um contexto histórico. Quer dizer, essas duas preocupações, quer dizer, né, porque quando você pensa no urbanismo, não é que você exclui a arquitetura, pelo contrário, é que você quer ter uma abordagem mais ampla do problema. E aí fui para a França, tive a felicidade de ter uma bolsa de doutorado pleno no exterior, paga pela CAPES, né, sempre uma relação muito próxima e necessária com as agências de fomento. No caso, eu fui bolsista da CAPES no mestrado e no doutorado. E na França eu passei a ter uma visão diferente, né, estudando na Universidade de Paris-Est, com a própria leitura do urbanismo, quer dizer, porque a visão do urbanismo que eu saio do Brasil ainda é uma busca muito do conhecimento, de se conhecer, de se colocar dentro do processo, né, de uma maneira mais consciente. O que é que nós temos, não podemos precisamos tratar da conservação integrada, de integrar as funções, e eu me deparo com a França que olha para a estrutura histórica não apenas como o que é que eu preciso conhecer do passado, mas também o que é que eu quero daqui para frente. O que é que eu quero levar? Quer dizer, o que é que eu espero, nós, assim, que nós temos um legado, nós queremos proteger esse legado, mas nós temos um futuro. Tanto que... nós temos um futuro para o nosso centro histórico. Quer dizer, e o Ateliê de Inovação Urbana, o Equinox, ele traz exatamente essa oportunidade. Quer dizer, nós não queremos apenas proteger e cuidar, nós queremos isso, mas nós queremos, sobretudo, discutir o que é que nós vamos fazer com isso. E porque isso precisa ter sentido na nossa vida contemporânea. E nós precisamos saber contar essa história, mas nós precisamos também deixar a nossa história do nosso presente para levar a nossa história para o futuro. Né? Tratar a contemporaneidade considerando o passado e mas também voltada para o futuro. Alex, então nesse contexto a gente pode dizer que está inserido, por exemplo, a ida do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA para o Centro Histórico, o curso de História e agora a própria sede da FAPEMA. Então, isso faz parte desse processo de pensar a cidade como o passado que eu preservo e também como espaço de uso no presente e levado para o futuro, é isso? Exatamente. Eu me sinto muito feliz, assim, de certa forma, de estar envolvido nesse processo todo. Porque eu era o diretor do curso quando nós fomos para o Centro Histórico. Eu era o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, né, diretor, no caso da UEMA, né, e tive essa felicidade de estar à frente do processo que trouxe o curso para o Centro Histórico. Quer dizer, claro que não foi um mérito meu, pelo contrário, havia todo um grupo de professores envolvidos, era um interesse de que
tínhamos uma plena certeza que estávamos levando o curso de arquitetura e urbanismo na época, e ainda hoje o único curso público de arquitetura e urbanismo do Maranhão, para dentro do seu maior laboratório. Quer dizer, porque o Centro Histórico ele é não apenas como espaço privilegiado da história, ele é um espaço privilegiado também para você estudar as técnicas construtivas, para você estudar os fazeres, os saberes, né, estudar o contexto de formação da nossa arquitetura, entender como ela se relaciona com o saber local, como é que ela se relaciona com o colonialismo, com o escravagismo, entendeu? Então toda uma relação que nós estávamos entrando dentro de um laboratório magnífico, sem contar que estávamos voltando para um espaço que é próprio da formação universitária, que é a cidade. Quer dizer, nós sabemos e conhecemos da história da produção do conhecimento o que representou a criação dos campos. Os campi universitários foram criados, né, no momento que se tirava os estudantes dentro dos centros das cidades. Quer dizer, todos estão muito atrelados a uma proposta de reconfiguração do espaço urbano. Então, não é à toa que na década de 60 nós vamos ter a criação de um campus do Bacanga. Quer dizer, tira esses estudantes da cena, quer dizer, nós estamos falando de 68 e também não estamos falando só da UFMA. Né? Se você for olhar a UFPE que nós estudamos, ela foi colocada lá no outro lado da BR, a UFPB, onde eu estudei também, ela foi colocada lá no outro lado do Rio Jaguaribe, quer dizer, também como superar esses... E essa decisão que está muito associada a um acordo conhecido no Brasil, que é o MEC e o ZAID, né, que era tirar os estudantes do centro das cidades. São discussões de urbanismo. São discussões de urbanismo, quer dizer, foram 4 elementos que foram trabalhados na época da ditadura. Tirar os estudantes das cidades e colocar eles nos campos universitários, unificando todos os cursos. Nós vamos olhar para São Luís, nós vamos encontrar o esvaziamento da Faculdade de Direito lá na Rua do Sol, vamos tirar a Faculdade de Farmácia da São João, vamos tirar a reitoria lá do Palácio, esvaziar, né, porque continuou, a farmácia continuou, mas esvaziar e acabar com a Cândido Ribeiro. Quer dizer, aqui a cidade respirava a universidade. E nós vamos tirar tudo e vamos colocar lá no campus. E isso vai acontecer em todas as cidades. Também não é uma coisa específica que aconteceu só em São Luís. E isso é urbanismo. E vamos tirar as pessoas e os trabalhadores, vamos colocar eles em lugares mais longe. E vamos criar os conjuntos habitacionais. Quer dizer, vamos espalhar a cidade. O que acontece com o centro? Ele é esvaziado dos seus valores contemporâneos. Você vai construir uma cidade completamente dispersa. Eu me empolguei. Professor, a gente não pode se empolgar mesmo, que a gente tem mais tempo para conversar depois do intervalo.